A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje nós estamos na aula 7, aula de pneumatologia ou paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Como foi falado na aula da Trindade, só para recapitular para os irmãos, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são uma pessoa só, uma substância somente, mas em três formas de agir diferentes. E hoje nós vamos falar de um tema muito desqualificado hoje, muito desprezado, que é a doutrina do Espírito Santo, e que ele é Deus. E hoje nós vemos em massa, também alguns séculos passados, quanto o tema Cristologia também foi desprezado, como esse tema foi muito também desprezado, além mais do que Cristologia, a doutrina do Espírito Santo, para provar que o Espírito Santo é Deus. E eu aqui separei alguns tópicos comprovando que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele tem um papel de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falou tão sério isso que quando ele estava ali expulsando um demônio, alguém falou dos fariseus e os saduceus estavam ali, sempre observando Jesus para o pegar. Jesus falou: pecar contra Deus tem perdão, Pai, pecar contra o Filho tem perdão, mas pecar contra o Espírito de Deus não tem perdão. Então, isso é sério. Ananias e Safira morreu em Atos 5 porque mentiram para o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo é Deus, não é uma força ativa, como muitas religiões dizem que é um vento. Não, ele é Deus. Quero deixar frisado nessa introdução, antes de começar aqui, deixar os tópicos para os irmãos. Primeiro tópico, personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, mas uma pessoa divina com vontade, inteligência e sentimentos. Deus Pai é Espírito com personalidade. Deus Espírito Santo, Espírito com personalidade. Jesus teve um corpo e esse corpo foi glorificado. Então Jesus, ele tem um corpo glorificado. É o único ser dos três que tem um corpo, porém glorificado. Mas o Espírito Santo, tanto Deus Pai, eles é espírito, mas com personalidade, tem sentimentos, tem inteligências, tem vontades. E também o Espírito Santo tem os mesmos atributos de Deus Pai e Deus Filho, né? Lá no Salmo 139. Onipotente, onipresente, onisciente e assim vai. Tem a mente e vontade, 1 Coríntios 12:11. Fala e ensina, João 14:26. Pode ser entristecido, Efésios 4:30. Intercede por nós, Romanos 8:26. Vale a pena salientar nesse estudo que o Espírito Santo está selado para o dia da redenção, irmãos. Ou seja, ele está reservado essa hora, esse momento, esse minuto, para que a igreja seja levada para o noivo, e o amigo do noivo é o Espírito Santo. Ele levará a igreja e ele está selado dentro de nós. Quando a gente aceitamos Jesus, a gente recebe esse selo, e esse selo é a garantia. Quando a trombeta tocar do arrebatamento, nós seremos chamados, tanto quem está morto para quanto quem está vivo, né, que será transformado, e os mortos serão transformados em corpo corruptível, né? Eles são revividos novamente, e nós seremos transformados em um corpo de glória, quem estiver vivo, né? Claramente, igual Elias e Enoque. E a divindade, tópico 2, a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, igual ao Pai e ao Filho. Chamado de Deus, possui atributos divinos. Há mesmos atributos que eu acabei de dizer para os irmãos. Participa da criação, ele está na criação, na aula da Trindade, eu falo sobre isso. O Espírito Santo de Deus na Trindade, faz parte da Trindade divina. Pai, Filho e Espírito Santo são distintos, mas só um Deus.
quando Jesus vai dizer ali em Mateus 28:19, quando a gente for batizar nas águas, que é um testemunho público, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele faz questão de batizar no nome dos três. Segundo as Coríntios 13:13, que vai ser a bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Você repare que o culto começa com o Espírito Santo e termina com o Espírito Santo. E é contínuo, né? Os cultos tem hora para começar, para acabar, mas no outro dia tem outro culto, ou depois de uns 2 dias, sempre haverá culto. É igual o livro de Atos, né? Dos Apóstolos. O nome verdadeiro mesmo do Atos dos Apóstolos é Atos do Espírito. E não tem ponto final o livro de Atos, porque a obra do Espírito Santo ela é contínua. A obra do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo se manifesta de várias formas. Na salvação, que a gente vai falar sobre a soteriologia, né? Que está ligada à salvação do homem, convence do pecado, regenera o pecador, habita no crente e sela o salvo. Na santificação, produz fruto do Espírito, ajuda na oração, quando a gente não sabe falar, se expressar, ou falamos de alguma maneira que não sabemos se Deus realmente vai ouvir ou vai interpretar aquilo que a gente está falando, ou até mesmo sem palavras nenhuma, o Espírito Santo ele intercede, né? Falando, explicando para Deus as nossas súplicas, as nossas necessidades, as nossas labúrias e etc. Transforma o caráter do crente, né? É o processo ali, a soteriologia vai trabalhar muito isso, a gente vai ver os processos, né? Desde a regeneração até a santificação. No serviço cristão, o Espírito Santo trabalha, concede dons espirituais e guia e capacita para o ministério. É importante salientar que a gente tem dois batismos na Bíblia relacionados ao Espírito Santo. Com o Espírito Santo, os dons espirituais que Deus vai conceder através do Espírito para a sua igreja, para os seus ministros. Assim como Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, a gente vai ver uma série, 9 dons espirituais. E batismo no Espírito é quando Jesus soprou nos discípulos que todo crente deveria ter. Depois que ele levanta a mão, ele aceita, ele é selado e ele recebe o sopro do Espírito de Deus, que é o quê? Esse Espírito Santo que eu estou falando, não um sopro de vida, que é Gálatas 5:22, que é os 9 frutos do Espírito. Batismo com o Espírito Santo é os dons espirituais que Deus dá para trabalhar nessa terra em favor de pregar, de libertar, de curar, de línguas, de interpretar línguas. É só você dar uma meditada em 1 Coríntios 12 que você vai ver os 9 dons espirituais. E quando nós vimos para este caminho de Jesus Cristo, ele, através do Espírito Santo, ele já salva a gente, nos convence do caminho errado que nós estamos. Depois que levantamos a mão, confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor, ele nos sela para o dia da redenção, no dia do arrebatamento, seja quem está morto, quem está vivo, é selado, quem já morreu já foi selado, né? Então Deus saberá chamar quem morreu salvo. E o batismo com o Espírito Santo são os dons, as ferramentas, os poderes que Deus dá para o homem trabalhar nessa terra, fazendo o ID dele. E nós precisamos dessa ferramenta. Então nós somos enxertados no Espírito Santo, selados logo após. Isso aqui é batismo no Espírito. Logo após a gente recebe, a gente temos que querer. Gálatas 5:22, os frutos do Espírito, amor, longabilidade, temperança, né, gozo, alegria. Então todos esses 9 aí, eu quero que você abra a sua Bíblia e estude Gálatas 5, a partir do verso 22 em diante, vai ter o fruto da carne e do Espírito. E abre sua Bíblia também em 1 Coríntios capítulo número 12, que vai falar sobre os dons espirituais. Batismo com as ferramentas espirituais, os dons que Deus dá, e batismo no é o fruto do Espírito. Batismo e a plenitude do Espírito Santo.
O batismo ocorre na conversão quando o crente é inserido no corpo de Cristo. Plenitude, a experiência continua de submissão e poder espiritual. Sexto, dons e capacidade concedida pelo Espírito Santo para edificação da igreja. Eu acabei de falar para os irmãos. Caráter cristão que o Espírito Santo produz. O caráter, 5, 22 e 23, né? Batismo no Espírito nos dá a conduta de ser um cristão melhor, de ser um crente melhor, de referência, de um caráter plausível diante de Deus e diante dos homens, né? Tem gente que tem muitos dons espirituais, mas não tem fruto do Espírito. Pecados contra o Espírito Santo. Mentir ao Espírito, entristecer o Espírito, resistir ao Espírito e blasfemar contra o Espírito. Mentir é Atos 5,3, eu citei Ananias e Safira. Entristecer o Espírito, Efésios 4,30. Ele tá selado para o dia da redenção, né? Para o dia do arrebatamento. Então, se nós entristecemos ele, né? Como vai ficar? Resistir o Espírito, Atos 7,51. Muita gente resiste o Espírito de Deus para dar os frutos e dar os dons. E deixar ele trabalhar o coração duro, né? Deixar ele trabalhar para que você venha se converter através do convencimento. Mas tem gente que resiste o Espírito. Tanto para receber com e também receber o convencimento da salvação. É forte isso aqui. Blasfemar contra o Espírito Santo, acabei de falar. Jesus foi chamado de Beelzebu, né? E Jesus falou, não, o mundo espiritual maligno não subsiste contra eles mesmos, eles não lutam contra eles mesmos. Então, como eu estou expulsando? Então, eles estão... O que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos? Muita gente tem dúvidas sobre isso. É você atribuir uma obra do Espírito Santo ao diabo. Você está blasfemando. O Espírito Santo na igreja e no mundo. Sustenta a igreja, o Espírito Santo, Atos 9:31. Inspira a pregação e o testemunho, Atos 1:8. A gente está ali pregando, fazendo a obra do Senhor, trabalhando em todas as formas para que a gente venha alcançar aquela alma. E então ele vem convencendo através da própria palavra que é Cristo. E as pessoas são introduzidas no corpo através da pregação, do louvor, do testemunho, dos salmos, dos hinos. Então, em toda forma de adorar o Senhor, o Espírito Santo está trabalhando. E quem se converte somos nós. Quem convence é o Espírito Santo. Agora, quem vem a nossa decisão final, a decisão é do ser humano, né? De querer ou não querer. A nossa salvação está no crer, né? Quem crê será salvo. Agora, quem não crê já está condenado. E restringe o mal do mundo. O Espírito Santo, ele é uma cobertura espiritual para que ele venha restringir que o mal não dentre, né? Só você ler 2 Tessalonicenses 2, versículo número 7. E eu encerro aqui falando, ele é nosso consolador, ele é o nosso amigo, ele é o nosso companheiro, ele nos ajuda a se erguer, ele ajuda nós a se restaurarmos, enquanto a terra estava sem forma, vazia, em abismo, em trevas, o Espírito Santo do Senhor estava pairando. Aleluia, louvado seja Deus, para que o haja de Deus viesse através de Cristo, que é a palavra. Então, pode estar o cativeiro, pode estar o caos instalado, como Gênesis 1, 1 e 2, o caos estava instalado, mas o Espírito Santo estava trabalhando, irmãos. Aonde tiver algum lixo, alguma reciclagem, algum mal, ou alguém está à beira do suicídio, à beira da depressão, ou já está enfrentando, já está afundado nisso. A gente olha para os cenários de algumas pessoas no mundo que estamos vivendo, 8 bilhões de pessoas, e muitas dessas pessoas, a grande maioria, estão sofrendo. Mas quando dão espaço para Deus trabalhar, o Espírito Santo vem, prepara todo o ambiente, limpa o ambiente, ara o ambiente, aleluia, para que a palavra seja pregada e a semente caia na boa terra e dá 20, 50, 100 por um. Por quê? Porque o Espírito Santo tem esse papel
o papel mais difícil é o dele, de trabalhar na vida do homem pecador e convencê-lo que ele precisa mudar, precisa tomar decisões. E quando o homem deixa o Espírito Santo trabalhar, a obra é feita. O Espírito Santo reformou toda a terra depois que Satanás caiu com seus demônios. E Deus mais uma vez restaurou a terra. E a glória desta última casa será maior do que a primeira. Então, onde tem o Espírito Santo de Deus, há renovo, há transformação, há regozijo, há força, há nova direção, há novas oportunidades, porque o Espírito Santo está trabalhando em favor do reino de Deus. E se o Espírito Santo está trabalhando, temos certeza que o homem vai ser alcançado, né? Ezequiel diz que Deus venha quebrar o coração de pedra e venha dar o coração de carne, um coração aberto. Quando a gente tem um coração aberto, temos um coração de carne, as coisas de Deus através do Espírito penetram. E outro ponto aqui que eu quero deixar de relevância para os irmãos nesse estudo é que no Velho Testamento o Espírito Santo vinha, usava e depois ia de novo para cima de novo. O Espírito Santo não tem trono, apesar de ele ser Deus, ele ficava em movimentos, né? Até hoje, em movimentação, movimentos grandes debaixo do trono de Deus, em cima. Vinha, descia, em modo primeiro, segundo, terceiro céu. O Espírito Santo está trabalhando até hoje. Mas nós temos 8 dispensações na Bíblia, né? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei de Moisés. Todas essas 5 dispensações, de Gênesis até Malaquias, nós vimos o Espírito Santo indo, fazendo a obra, igual Sansão recebia força, depois que Deus usava através do Espírito, o Espírito retornava de novo para cima. Nós vemos muitas referências que o Espírito Santo ele vinha e fazia de forma limitada, mas em Atos 2, Jesus disse, eu vou, João capítulo de número 15, 16, ele vai falar, eu vou para o Pai, mas vai vir outro semelhante a mim, o meu Espírito, que é semelhante a mim. Então ele está falando, é Deus, ele vai vir em meu lugar e vai fazer a obra, essa obra preparativa de arar o campo. E o Espírito Santo veio após Jesus ressuscitar, ficou 40 dias com os discípulos, subiu a ascensão no céu e o Espírito Santo desceu em Atos 2, quando a igreja estava reunida em oração, era quase 120 pessoas que estavam ali reunidas, e o Espírito Santo desceu, e ele desceu para não mais subir de volta, ficar, e ele ficou. De Atos 2 até hoje ele está conosco, de forma ilimitada. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor. Nós somos a geração da graça, a geração privilegiada, agraciada por Deus, porque nós temos o Espírito Santo conosco. Ele está agindo aqui de forma direta, ilimitada, plena, até Jesus vir recolher a sua igreja nos ares, e o Espírito Santo vai ser aquele que vai levar a igreja do Senhor. E temos ainda mais uma dispensação para vivermos, para quem estiver aqui após o arrebatamento, vai viver o evangelho do reino, que vai ser uma dispensação que não vai ter o Espírito Santo igual nós temos hoje, vai ser de forma limitada novamente, mas ainda vai ter chance de salvação ainda. Mas essa doutrina, hoje eu deixo para os irmãos, a doutrina do Espírito Santo, uma doutrina frágil, uma doutrina que tem sido esquecida, que não tem sido muito falado. Ultimamente eu não tenho visto muito falar do Espírito Santo, mas nós que sabemos que ele é Deus, faz parte da Trindade, faz parte da criação, faz parte da criação tanto do mundo, mas também do homem. Eu preciso que você assista a aula da Trindade que eu gravei, que você vai entender mais um pouco da aula que eu tenho dado. E hoje nós fechamos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e nós vamos partir daqui para frente, né? Falta ainda a soteriologia, a martiologia, antropologia e a escatologia. Faltam mais 4 matérias para a gente encerrar, e que os irmãos venham
se dedicar ainda mais aos estudos da Escritura Sagrada, amém? Que Deus venha abençoar, deixa aquele joião para mim ajudar nesse canal, que tem alcançado muitas pessoas, né? Se inscreva, o canal tem fundo musical, o canal tem estudos, tem curiosidades bíblicas, tem pregações e, mais importante, você tem o WhatsApp aí do grupo. Quem quiser participar desse grupo, quem quiser participar perguntando, dúvida, pode estar mandando, que eu estarei respondendo aí. Deus abençoe vocês, deixa seu like, se inscreva e deixa aquele comentário e compartilhe para quem gosta e ama a palavra do Senhor.